Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Marcelo Martins e hoje nós iremos iniciar o primeiro vídeo de uma playlist falando sobre pfSense. E nessa playlist que a gente vai começar a gravar hoje, nós iremos primeiro conhecer o que é o pfSense e aprender a baixar, instalar e configurar o pfSense para um ambiente virtual que a gente vai definir nesse vídeo de hoje. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é o pfSense. O pfSense ele é um sistema operacional open source, ou seja, o código fonte dele é aberto. Ele é bem parecido com o Linux, mas ele não é Linux, pois as licenças elas são BSD. As licenças BSD elas foram criadas originalmente por professores da Universidade de Berkeley, na Califórnia. O pfSense ele foi criado no ano de 2004 por Chris Buckler e Scott Ulrich e foi baseado na junção de dois sistemas operacionais, o FreeBSD e o MonoWall. O pfSense ele acabou sendo adaptado e hoje ele assume um papel de firewall. Ele consegue ser aplicado em soluções simples de rede e soluções robustas também para uso de uma solução firewall. Esse produto ele acabou sendo consolidado no mercado e hoje ele já possui mais de 1 milhão de downloads desde o seu lançamento. O pfSense ele apresenta várias qualidades. Por enquanto ele é gratuito. As licenças do pfSense eles foram compradas pela Netgate, uma empresa americana, e a gente acompanha como que vai ser essa distribuição no futuro das licenças do pfSense. Hoje a gente ainda consegue baixar gratuitamente, sem pagar nada, apesar de que a Netgate ela já tem algumas soluções no seu site que já tem algum tipo de custo a se pagar. Mas o pfSense ele continua sendo pequeno e leve, ele não exige muito poder de processamento. Um processador que ele gere 64 bits, ele já é capaz de rodar o pfSense. Ele é bastante seguro, ele possui todas as configurações mais eficazes contra invasão de redes de computadores e ele é de fácil utilização. Ele tem uma interface muito amigável. Essa interface web você pode acessá-la pelo navegador. Ele é uma solução bem estável, pois todo ano ele passa por constantes atualizações de aprimoramento. Ele é considerado também uma solução robusta. Ele funciona tanto para atender pequenas redes como para atender redes que possuem um tráfego intenso. É claro que quanto maior a rede que você for aplicar a solução, você precisa ter uma configuração mais robusta do hardware. O pfSense ele possui alguns tipos de instalação, sendo que a arquitetura é sempre 64 bits. O tipo de instalação ela é completa, o software vem completo. Existem dois formatos quando você entra no site para baixar. A gente tem o formato ISO e a gente tem o formato MainStick. Quando que a gente vai usar o formato ISO? Quando eu vou fazer uma instalação dentro do HD. Por exemplo, numa máquina virtual, por exemplo. Eu vou criar uma máquina virtual e vou fazer essa instalação dentro do HD, dentro do SSD, por exemplo. Então a gente vai buscar essa imagem de versão ISO. E a versão MainStick, ela é usada para os appliances da Netgate. Então sempre que eu for instalar no appliance Netgate, eu vou buscar uma instalação MainStick. O pfSense ele possui configurações básicas e configurações avançadas quando a gente fala de hardware. Quanto maior a rede que você for atender, você precisa ter uma configuração de hardware um pouco mais avançada. Mas normalmente com um processador de 2 GB ou superior, ele já roda perfeitamente. Com relação à quantidade de memória RAM, a quantidade ideal é de 2 GB, mas quanto mais memória RAM, vai ser melhor para você administrar o uso da solução. O armazenamento ideal seria de 500 GB ou superior. Se você quiser gerar um sistema de auditoria para o tráfego de rede, seria melhor um HD ou um SSD com uma quantidade de armazenamento maior. Com relação à placa de rede, nós precisaremos de duas placas de rede. A primeira placa de rede ela vai receber o sinal da internet do local e a segunda placa de rede ela vai interligar o equipamento com a solução pfSense e a segunda placa de rede vai interligar a solução pfSense a um switch da rede, por exemplo. Agora, é claro que se eu estiver usando placa de redes off-board, a performance de funcionamento da solução vai ser bem melhor do que as placas on-board.
Se você tiver alguma dúvida com relação ao hardware que você quer implantar o pfSense, se ele é compatível, se vai ter driver para ele, a gente consegue buscar nesse endereço que eu estou deixando aqui para vocês a lista de equipamentos que são compatíveis com o pfSense. Ou seja, que o pfSense já tem driver nativo para aceitar essas placas, esses equipamentos que vocês vão utilizar. Se você tem dúvida, é importante fazer a consulta desse material na URL que eu estou deixando aqui para vocês. Para baixar o pfSense, até um tempo atrás, você entrava nesse site que eu estou deixando aqui para vocês, nessa URL, e você baixava sem muitas dificuldades. Hoje, para você baixar o pfSense, você tem que fazer um cadastro bem rápido, não é nada muito demorado. Ele ainda continua tendo uma versão gratuita, então você pode entrar, você faz um cadastro colocando o seu e-mail, uma senha e preenche algumas perguntas bem simples e aí você consegue fazer o download da aplicação para você poder instalar posteriormente. A gente não sabe como a Netgate vai proceder no futuro com essas licenças, se ela vai passar a cobrar todas as licenças, mas por enquanto, no ano de 2024, que eu estou gravando esse vídeo, as licenças ainda a gente consegue baixar gratuita mediante o preenchimento de um pequeno cadastro. No nosso segundo vídeo, esse é o primeiro da série, nós iremos aprender a baixar essas licenças. Como que a gente entra no site da Netgate, como que a gente faz esse cadastro e como a gente consegue baixar essas licenças para fazer a instalação da solução pfSense. Bom, eu desenvolvi um cenário aqui e é em cima desse cenário que o nosso curso, o nosso treinamento vai proceder. Então, nós vamos receber a entrada de internet no nosso pfSense através de uma infraestrutura de rede, através de uma placa de rede, e logo em seguida nós teremos instalado no nosso equipamento que vai receber o pfSense uma segunda placa de rede que vai fazer a ligação com o switch e depois nós iremos distribuir essa solução na rede. Então nós iremos fazer basicamente duas máquinas virtuais, nós iremos trabalhar no ambiente virtual, onde nós vamos ter um equipamento com a solução pfSense e mais um computador com rodando Windows 10, Windows 11, por exemplo. Para facilitar o entendimento e a explicação da solução, mas também se você quiser pegar essa solução e implantar fisicamente no equipamento, ligar a um switch, vai dar certo da mesma forma. O programa para virtualização que eu vou utilizar é o programa da Oracle, o VM VirtualBox, mas você pode ficar à vontade para usar o programa que você mais gosta, que você mais tem habilidade de utilizar. Para quem ainda não baixou o VirtualBox eu já vou deixar essa URL aqui para vocês. Vocês podem baixar o VirtualBox. A instalação é bem simples, não tem muita dificuldade de fazer a instalação. E a partir do momento que vocês instalaram, no nosso terceiro vídeo, a gente vai criar uma máquina virtual, a gente vai instalar o pfSense na máquina virtual e logo em seguida nós iremos criar a nossa segunda máquina virtual, instalando o sistema operacional Windows, para que a gente consiga fazer o acesso ao pfSense pelo navegador no ambiente web, que é muito mais fácil para a gente configurar o equipamento. Bom, pessoal, esse primeiro vídeo eu tentei passar a ideia para vocês do que é o pfSense e essa ferramenta poderosa que consegue fazer um serviço bem completo de segurança na rede, seja uma rede pequena ou uma rede de grande porte. É importante que vocês assistam todos os vídeos, porque até o final a gente vai aprender a fazer todas as configurações necessárias para uma rede segura e com mais agilidade. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo. Eu peço que, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, pois isso ajuda bastante o nosso trabalho. E não esqueçam também de ativar o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez, muito obrigado e eu te aguardo no segundo vídeo da série.